Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Galera, quem aqui está pronto para receber uma novidade hoje? Quem está pronto para receber uma novidade? Glória a Deus. Deus tem falado muito com nós, e isso é a base do nosso retiro, né? Toda, sobre maturidade. E quanto é difícil a gente viver maturidade na prática, né? Eu tenho sido provado mesmo todos os dias sobre o que a gente prega, o que a gente fala. E eu acredito que vocês também, que estão vendo esse tipo de palavra, estão entendendo que o principal de tudo não é só ouvir realmente aqui, pegar o que está no ar, né? Mas sim entender e conseguir praticar. E para nós tem sido uma experiência sobre novidades em Deus, de coisas que a gente nunca viveu, sabe? Eu acho que a maior alegria que tem um cristão é saber que todo dia que você acorda, você pode viver algo novo nele, né? Não tem coisa melhor, né, para um cristão. É a mesma palavra, do mesmo jeito, talvez a mesma pessoa que está te levando a palavra, só que Deus te dá a oportunidade de viver todos os dias uma palavra diferente. Não é? E encaixa certinho no que você está vivendo. E Deus tem falado muito comigo, já faz mais de um mês, sobre graça. Deus tem ministrado comigo de um jeito sobre graça, que em tudo eu consigo ver a graça, sabe? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gálatas 2:20. Eu acho bom a gente ler todo mundo junto aqui, porque temos várias versões. Então vamos ler todos junto aqui. Mas abre aí também, anota esse versículo. Um versículo muito conhecido, todos já conhecem aqui, mas vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem tem esse entendimento aqui, jovem? Eu vou repetir. Quem quer receber uma novidade de Deus hoje? A palavra de Deus fala sobre boas novas, né? E nós temos que ministrar boas novas. O nosso papel hoje como jovem é levar as boas novas a pessoas que estão perdidas. Esse é o nosso maior papel hoje. E o perdido não é só quem está fora da igreja. Principalmente nós, que de alguma forma nos perdemos durante a nossa rotina, né? E Deus me deu essa palavra e me deu o título dessa palavra bem interessante. Vendo a graça onde não tem graça. Deus tem ministrado comigo em coisas que o homem, principalmente como homem, pela fase que eu estou passando também, mas em tudo no geral. No último sábado a gente conversou ali um pouco com os meninos que estavam. Nós temos vivido uma coisa muito doida como jovem, que a gente não quer abrir mão de viver algumas coisas do mundo e tentar trazer essas coisas para dentro da igreja. O problema é que a graça de Deus não está nessas coisas. E quando Deus me deu essa palavra sobre vendo a graça onde não tem graça, veio sobre princípios para mim. Sabe, porque é muito difícil a gente bater, levar. Eu sei que vocês passam a mesma coisa. É o que eu sempre falo, dentro da empresa você tem, ontem a gente estava conversando, tem várias formas de você fazer coisa errada, galera. Só que a graça de Deus habita do outro lado. Essa graça ruim e o lado ruim de tudo está aqui, e a graça de Deus está do outro lado. O problema é que esse outro lado parece que a gente nunca chega, já viu isso? O sentimento que eu tenho de vez em quando eu acordo, sabe o que é? De frustrado, que peraí, eu tenho que correr atrás de volta aqui. Uma coisa que eu achei que já estava resolvida. Isso, para mim, é o que Deus tem ministrado. Sobre esse amor grande, como a Débora falou, sobre uma coisa sobrenatural e principalmente viver muitas coisas que nós, como jovens, não queremos viver. E a graça de Deus está em coisas que não tem graça muitas vezes para nós. Sabe? A graça de Deus está em esperar o sexo depois do casamento.
Tem graça para muitos jovens? Não. A graça da maioria dos jovens lá fora é o quê? Pegar várias mulheres, ficar com várias meninas na mesma noite. Não é? Só que a graça de Deus está nesse ambiente. Olha só, deixa aqui, ó. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu falo sobre, eu ouvi uma vez isso e guardei, que a graça é a identidade de Deus em nós. É o DNA. É o DNA de Deus em mim. Então, eu tenho isso daqui ou não tenho. O problema é que, olha só, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou eu vivo ou Cristo vive em mim. Não tem como dois viverem. E Deus tem levado a gente a entender muito sobre isso. E como eu falei, todo dia parece que você tem que acordar e ler esse versículo e falar, peraí, hoje eu não vou deixar o outro lado da moeda querer me dominar. Porque é isso. A carne que está do outro lado da graça quer te dominar o tempo todo. Só que não tem como. Existem versículos que são muito claros para a nossa vida. E um deles é isso. Logo, eu não vivo. Fala para o seu irmão aí, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver realmente é uma coisa muito doida, galera. Porque essa identidade você tem que dizer assim, ó, eu tenho ela ou não tenho. É igual CNH. Quem tem aqui carteira de motorista? Boa parte, né? Eu tô mexendo com o irmão aí que eu sei que não tem. Galera, você pode dirigir um carro sem CNH? Pela lógica não, né? Infelizmente temos aí algum pessoal que gosta de brincar com a lei, né? Deixa eu falar pro Júlio ali, pegar o nome no final. Galera, e assim é diante de Deus. Como que você vai viver coisas em Deus profundas sem ser a CNH dele? Não vai viver. Não vai viver. Tu vai ter um ponto. Valdeir comentou comigo ontem que o pastor Abel chegou para ele e falou assim, ó, irmão, tem coisas que... tem bênçãos que são só para o casamento. Que não adianta só estar junto, né? Foi contigo, ele pegou e falou, não, Valdeir, não é só estar junto. Tem coisas que é para o casamento. E é assim que a gente vive. Não tem como a gente querer experimentar algo novo em Deus, algo sobrenatural, sem ter a identidade para chegar lá. Não adianta. Nós vamos bater na porta e vamos voltar. E aí que eu te pergunto, você tem essa identidade? Você tem entendido realmente essa graça de Deus na sua vida? Esse amor que constrange, jovem. Jovem, é uma coisa doida porque ele te constrange nas suas finanças, ele te constrange no seu trabalho, ele te constrange em várias áreas. Eu estava conversando com o Luiz uns dias atrás. William, parei de falar e de resmungar em determinada área com meus amigos da empresa. A coisa aconteceu, eles vêm pedir conselho, vêm pedir um monte de coisa, porque a graça está nisso. Mas para nós não tem graça. Isso não tem graça, porque nós somos resmungões, nós somos mentirosos, nós somos fofoqueiros. E sabe o que é tudo isso? Isso é o outro lado, a desgraça. E Deus não habita no meio da desgraça. Ele não habita. Jovem, eu tenho falado com os meninos aí, os meninos estão mais fofoqueiros que as meninas, cara. Tá doido, cara. É coisa assim, ó, que pode ser resolvido em 2 segundos, mas passa por um, por outro, por outro, por outro. Cara, quando você vê, tem 20 pessoas sabendo, mas quem era para estar sabendo da situação ainda não chegou. Isso é viver uma desgraça na vida, infelizmente, desculpa até a palavra. Mas tem jovens aqui que hoje está afundado na sua questão, principalmente no cansaço emocional, físico, por conta de viver coisas que não agradam a Deus. E quando não agradam a Deus, está agradando quem? Está agradando quem, galera? E aí está num problema que a gente tem vivido hoje como jovem. Eu sempre falo e vou sempre repetir, só não tem mais jovens aqui, porque o amor de Deus que está em nós não conseguiu ser tão grande ainda dentro de nós, a ponto de trazer e impactar jovens lá fora. Sabe? Nós temos vivido o amor e está lindo, né? Igual essa garrafa. Está cheia, nesse caso está vazio. Está cheio de amor aqui dentro. Mas a gente não consegue transbordar para lugar nenhum. E isso é porque a gente está vivendo, infelizmente, o outro lado, a desgraça. Infelizmente, como eu falei, ó, eu até anotei aqui, ó, fofoca, mentira, omissão, reclamação, ingratidão e principalmente falta de perdão são sinais de desgraça na nossa vida.
Isso afasta Deus de nós. Porque lembra que tem o fruto do Espírito? Mas tem o fruto da carne. E o fruto da carne tem dominado as nossas vidas. O porquê que eu falo isso? Porque é o que eu estou vivendo também. Galera, é muito fácil falar mal do outro irmão, não é? Fala a verdade, é ou não é? Sim ou não? Só que isso aí não tem a graça de Deus, mas tem graça para nós. Porque naquele momento, ao mesmo tempo que tu está falando, você está rindo, está debochando da cara dele, está fazendo um papel de nada a ver, praticamente. Só que sempre lembre, tem um Deus que está olhando tudo. E esse Deus vai, sim, cobrar de ti posicionamento. Sabe? Eu sempre falo, e ontem a gente estava com o Aurélio, conversando sobre finanças e tal. E o Aurélio falando, William, Deus sim, Ele tem a misericórdia, tem a graça, mas você ficou devendo? Beleza, seu crédito não vai limpar no outro dia. Não é? Por mais que você foi lá, pagou, vai demorar quantos anos até o seu score subir novamente ao ponto de conseguir um empréstimo, um financiamento? E assim é a nossa vida. Nós temos errado tanto, que a misericórdia de Deus se renova pela manhã e já se enche de volta. Não dá nem tempo. É 6:01 da manhã, já está cheio, que você ainda não conseguiu dar conta de resolver o problema da noite passada. Galera, novamente, o problema de tudo é que nós temos vivido uma vida muito medíocre diante de Deus. Medíocre mesmo, sabe? Eu estava falando para a Luana, eu estava constrangido de vir para a igreja, porque a gente veio bem cedo, e não trazer a Bíblia. Eu pensei, tá doido? Como assim? O quanto é normal para a gente ficar assim, oh, não vou levar a Bíblia para a igreja não. E nem vou ler em casa. Porque normalmente a nossa Bíblia fica em um lugar largado, em algum canto, e a gente só lembra de pegar ela no domingo e trazer para o culto, principalmente para guardar lugar, né? Esse é o maior objetivo da Bíblia hoje. E Deus não habita dentro disso. Eu vou repetir para vocês aqui, ó. Qual a identidade que está aí dentro de você? É o que eu tenho vivido também. Eu estou falando para vocês, mas eu tenho vivido. Qual é a identidade que está dentro de ti, Israel? Qual é Israel que está dentro de ti, Luana? Qual é a minha identidade em Deus? Eu tenho acesso para ir a níveis grandes com o Senhor? Ou na hora que eu for passar, alguém vai me bloquear? Ou vai vir um policial e vai tirar, né, até o que eu tenho? Porque se você não tem identidade, você não tem base para nada. Tem gente que tem o carro aí, beleza? Né? Vamos dizer, o cara tem um carro, não tem identidade. Se vir um policial, ele vai tirar de ti? É isso que a gente vive em Deus. Você conquistou algo no natural que não é de Deus para você, jovem. E você está achando que é por conta de não ter identidade nele. Repita comigo. Qual é a identidade que tem dentro de mim? E uma coisa que eu falei algum tempo atrás sobre ser filho. E aí que está a chave da identidade em Deus. Porque é o ser filho que nos dá. A partir do momento que eu sou filho, eu ganho uma carteirinha de graça. A graça vem automaticamente quando eu decido ser filho. E infelizmente tem gente aqui no meio de nós ainda que não decidiu ser filho. E quem é filho tem um pai. E esse pai muitas vezes dá direção para gente que não tem graça. E esse não tem graça é o que está me constrangendo nos últimos dias. Porque a graça de Deus habita onde muitas vezes não tem graça nenhuma para nós. Eu vou repetir, princípios. Tem princípios que a gente não quer fazer. Tem coisa que a gente foge de todo jeito para fazer. Só que não falar mal do pastor. Para muitos tem graça de falar mal do pastor. Não falar mal do líder. Para muitos tem graça. E a gente trouxe a mesma cultura, a mesma raiz, a mesma forma de ser, jovem, do mundo para dentro. E não é questão de, como o Silvio tem tatuagem. Não é a tatuagem que está trazendo a identidade dele. Mas sim a personalidade de coisas que lá fora eram iguais e está trazendo a mesma coisa. A tatuagem não é problema para ninguém. Isso daí não é um problema, galera. Vocês ficam às vezes presos com muita coisinha, muito detalhezinho que não vai mudar a vida do cara. Não é porque eu tenho tatuagem que eu sou mais santo que o Silvio que tem um monte. Isso aí é loucura. Entendeu? É uma coisa que não existe. É uma religião que foi colocada e foi brotada aqui dentro e ninguém tira. Como que o Silvio chegou agora na igreja e vai limpar toda a tatuagem? Porque não tem como.
Foi coisas que ele fez. O Luiz eu sei que tem também. A Thay. E aí, não é aí que eu quero falar com vocês. E talvez vocês não estão entendendo que o problema de tudo é essa desgraça que está atrapalhando nós. Jovem, eu vou repetir aqui o que eu coloquei. Fofoca, mentira, omissão. Vocês sabem o que é omissão? Quem sabe? Quem sabe? Fala aí, Silvio. Tem gente que não mente, ele omite. E a gente está vivendo isso. Aqui, os jovens, ó, é a galera nossa. Tem gente que entra na igreja, a gente pergunta uma coisa certeira para a pessoa. A pessoa dá um jeito de dar uma volta tão grande que quando você vê, nem sabe mais o que o cara está falando. Isso é ter graça? A graça de Deus está numa pessoa dessa? Não dá, galera. É sim, sim e não, não. O jovem, nós temos que ser sim, sim e não, não. Não pode existir volta em nós. Se o pastor te perguntar algo, seja sincero. Pode ser a pior coisa, jovem, não minta. Ou não omita. Isso afasta o Senhor de nós. Isso é um pecado assim muito doido, porque é tu se escondendo e você vai se ferindo. Davi fala sobre isso, que quando ele realmente estava nessa situação, os ossos se perderam tudo. E é assim que a gente vive como jovem hoje. Galera, nós vivemos a geração mais cansada que tem nesse planeta. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Quem aqui está cansado hoje? Não, levanta a mão. Bem, bem. Galera, e sabe o que é? É carregar coisas que Deus não deu pra gente carregar. Eu estava falando para a Luana, eu estava lá no mercado, aí de repente comecei a suar, assim, talvez pela ansiedade de trazer a palavra. Falei para a Luana, você acha que a gente vai aguentar? O nosso corpo vai aguentar até quando? Sem fazer uma atividade física? Sem cuidar dele? Se o templo de tudo isso daqui não é nosso, a gente é só uma carcaça, né? Só que até essa carcaça tem que ser cuidada. E é assim que a gente vive hoje. A gente vive colocando coisa para dentro. Não só comida ruim, mas principalmente as outras coisas, como Jesus fala. Jesus fala muito sobre isso, que o problema é essas outras coisas que vêm. Novamente, mentira, omissão, ingratidão. Ingratidão, eu falei para os meninos lá atrás, na semana passada, é uma coisa que domina o homem. O homem reclama todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que eu passo sem reclamar de alguma coisa. E a graça de Deus está nisso? Parece que a gente coloca... Eu estava conversando com alguém de tarde, eu não lembro. A gente foi no Júlio, né? Fui no Júlio hoje, a gente foi lá conversar com eles. E o Júlio falando, cara, é muito doido. Porque não passa um dia sem a gente reclamar de algo. E daí você olha a sua vida, se você fizer uma análise aí sua, como teve na quinta, um check-up, você vê, jovem, que você está melhor que muita gente. Quem está melhor que muita gente que conhece aí fora? Quem? Vocês estão. Eu estou. Mas essa ingratidão domina o cara ao ponto dele não fazer nada. E nós temos vivido isso de um jeito que realmente nós precisamos mudar. Fala assim, ó, eu preciso mudar. Galera, é uma decisão nossa. Nós precisamos, como jovens, mudar. Não quer dizer que você não vai errar, é o que eu sempre falo. A pedrinha está ali, tem chance de a gente tropeçar e cair. Mas o mínimo que você pode fazer é o seguinte, Senhor, aonde que está a sua graça, que talvez eu estou achando normal viver isso daqui, o Senhor não quer para mim. Não tem como você achar normal homem, mulher, porque não tem poucos adolescentes aqui hoje. É homem e mulher. Onde que está realmente a graça do Senhor na sua vida? Porque se eu não tiver graça, eu vou casar, eu não vou saber cuidar da minha esposa. O cara vai começar a namorar, não vai saber fazer nada além disso. O cara vai se estourar tudo. E a vida dele vai ser o que muita gente fala. Como eu falei, uma desgraça. Minha vida está uma desgraça. Quem já ouviu isso daí? Muitas pessoas de clientes, tudo chega, William, minha vida está uma desgraça. Olha só o peso dessa palavra. Desgraça é o contrário da graça.
Desgraça é tipo o lado triste de tudo. E é assim que a gente vive, carregando problema que não é nosso, andando em lugares que Deus não deu pra gente andar. Eu vou repetir o tema para você guardar. Vendo graça onde não tem graça. Sabe, nós temos que, assim, por mais que é difícil para nós, jovem, evitar alguns pecados. Por mais que tem gente aqui que talvez é presa na pornografia de um jeito que não consegue sair de jeito nenhum. A graça de Deus não está lá. É isso que é doido. É isso que a gente tem que entender. Não é medo de ir para o inferno, não. Esquece esse negócio de medo de ir para o inferno. Porque em nome de Jesus você vai para o céu. Só que, galera, tem gente com medo de ir para o inferno, está pecando todo dia, está errando todo dia, como a gente conversou esses dias, gosta de pecar. O cara ama pecar. Se o cara ama pecar, ele não ama a graça. E não ama ser filho. E não tem identidade nenhuma com Deus. Tem identidade com qualquer coisa. Tem entidade lá, talvez de alguém lá, mas identidade não tem. E essa é a verdade. E Deus está ministrando para nós muito, muito nos últimos 2 meses sobre maturidade, que nós não podemos negar sobre isso. Quem tem entendido aqui sobre maturidade? Sabe qual é a maior forma de viver uma graça real? Estando pronto para ser provado. A graça de Deus está na prova muitas vezes. E isso não tem graça para nós. Eu vou falar 3 passagens aqui que todo mundo já conhece. Todo mundo. Quem sabe o que as 3 coisas que Jesus fez antes realmente de ser crucificado? O que aconteceu com ele? Alguém sabe? Teve 3 coisas que aconteceram com Jesus antes dele ser crucificado. Oi? Mas vamos dizer assim, ó, no último, quase ele sendo... Oi? Alguém mais? Quem? Ele amou? Olha só. Primeira coisa que Jesus fez. Talvez alguns dias, né? Alguns momentos antes. Ele fez uma oração. Quem lembra da oração que ele fez? No Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Galera, Jesus mostrou a graça em vida acontecendo. Cara, me dá uma loucura quando eu penso, cara. Esse homem sozinho no meio do nada. E tipo assim, ele já tentava lá, os discípulos já não queriam mais entender nada, né? Que os discípulos já estavam tudo perdidos nessa hora. Ele foi lá, Senhor, afasta de mim se for possível isso. Mas seja feita a sua vontade. Cara, é muito doido. Isso é a graça de Deus. E qual que é a graça que Jesus tinha naquele momento? Nenhuma. Você acha que Jesus estava rindo lá, feliz da vida? Cara, Jesus estava talvez numa situação que a gente nunca vai imaginar. Só que aí está a graça de Deus, onde não tem graça nenhuma para nós. Jesus é o maior exemplo de pessoa que passou na pele o que a gente vive. E aconteceu isso com ele. A primeira coisa, ele passou por essa situação, não sei como ele estava, não sei o ambiente como estava. Sabe, eu sei que tem muita gente que tenta entender esse ambiente, porque com certeza foi uma coisa sobrenatural que ninguém vai nunca conseguir entender qual e o que ele estava vivendo naquele momento. E quando ele fala, mas seja feita a sua vontade, cara, ele quebra tudo. Cara, ele quebra tudo. Sabe que é pegar a graça dele, Deus colocando tudo sobre ele e falar assim, Senhor, eu não quero, eu não aguento, mas seja feita a sua vontade. Cara, é dizer não para os nossos sentimentos. Cara, às vezes tem uma menina na sua vida que vai te levar lá para o inferno, cara. Desculpa falar isso. Mas é verdade, tem gente que vai te levar, um amigo que vai te levar para o buraco. E a graça de Deus não está nisso. Mas para ti tem graça. Só que você tem que entender que a graça dele não tem nada a ver com a animação,
mas tem a ver com vida eterna. Nós temos que viver pensando na vida eterna. Quando Jesus pensou isso, eu imagino Jesus vendo assim, ó, um slide cheio de nós, assim, vários meninos, várias meninas, ele vendo, eu vou fazer isso por causa disso, porque eu vou salvar essa galera. Olha o que fala aqui, ó, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O momento que ele se entregou por mim não foi na cruz, já começou antes. Começou nesse momento, ele se entregou por mim. Quando ele chegou e falou, seja feito a sua vontade, Senhor. Eu não dou conta sozinho, mas vai. Me pega, me leva. E olha só, depois ainda de tudo que aconteceu, ele sofreu uma traição. Quem que traiu Jesus? Um cara que estava com ele o tempo todo. Aí está mais uma coisa da graça, que às vezes o perdão é uma coisa que é doida. Porque Jesus em nenhum momento amaldiçoou Judas a ponto de vai lá e se suicida. As escolhas que ele fez levou a ele a isso. Mas Jesus não fez isso. Então quando eu olho para Jesus nesses dois pontos, um é entregando tudo, mesmo sofrendo, entregando, e o outro depois foi traído. Foi traído, foi machucado, porque tu imagina, você saber olhar para o Valdeir e saber que ele vai me trair, cara. Você acha que como humano a gente consegue processar isso? Isso é a graça do Senhor. É a graça de Deus que está em nós. É a identidade de como filho. E nós aprendemos com o nosso irmão maior. É isso que a gente tem que entender. A graça de Deus está em coisas que para nós, eu vou repetir, não tem graça nenhuma. Que a gente sofre com isso. E o último aqui que eu coloquei, quando ele foi preso. Jesus teve alguma ação quando foi preso? Quem que quis ter uma ação quando ele foi preso? Alguém lembra? Pedro, doidão da vida, estava louco lá. Sabe o que Jesus fez? Tá bom, me leve. Beleza? Vamos lá? Então, ele orou, se entregou por nós. Naquele momento ele já começou a se entregar por nós. Ali grudou a identidade dele total, mesmo com o Pai. Ele foi traído logo depois de coisa que a gente passa durante a nossa rotina de vida. E depois, numa situação que ele estava certo. Jesus não estava errado. Jesus, a Bíblia fala que ele não teve um erro, um pecado. Ele estava na posição certa de vida. Cara, ele não rebateu. Quantas vezes aqui uma coisinha de trânsito, uma coisa no nosso trabalho, uma coisinha que alguém julga a gente já... Não, eu não fiz isso, eu não fiz, eu vou atrás do meu direito, né? A gente é atrás do direito, né? A gente gosta dos direitos. Não, vou atrás, vou buscar um advogado, vou atrás do meu patrão, vou resolver. Jesus, tendo um monte de gente ao redor dele, ele falou, não, pode me levar. Isso é a graça de Deus, assim, de uma forma que não tem como imaginar o coração de Jesus quando estava alinhado no Pai. E aí, trazendo para a nossa realidade, vocês sabem disso. Quando a gente começa a fazer uma CNH, como eu citei, nós temos os níveis, né? Tem a A, tem a B, tem a C, a D e a E. Às vezes aqui alguém está começando a vida com Deus, como o caso do Silvio. Mas tem gente aqui que já era para estar na carteira E, não sei se tem, ou até o piloto de avião, e está vivendo ainda igual o Silvio. Cara, não tem como. Entendeu? Por isso que o tempo de igreja não muda nada. Que tem muitos aqui que nasceram na igreja, como o meu caso, que já estava desde criancinha lá. Isso não muda nada. Tem outros que vão vir, que chegaram agora e vão fazer mais, por entender a graça de Deus. Quem entende a graça de Deus não fica parado. Fala isso, ó. Eu entendi a graça de Deus. Eu não posso ficar parado. E o próximo passo aqui, eu coloquei assim, ó, a coroa que nos espera depende de 3 pontos: fé, coragem e humildade. Fé, coragem e humildade. Falem comigo. Fé, coragem e humildade. Fé, coragem e humildade. Ali em Timóteo, não precisa pôr, tá? 2 Timóteo 4, 7 e 8, e diz assim, ó. Isso é Paulo dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida,
guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Fé, coragem e humildade. Essa tem que ser a nossa busca pela graça do Senhor. Primeiramente, ter fé para entender que muito das coisas não é na nossa mão, Samuca. Não é na nossa mão, cara. Nós vivemos isso, né, em querer lutar pelas coisas, cara, em querer fazer as coisas pela nossa mão. Fé é isso, é entender que o meu papel, o pastor Tamar representa muito bem isso. A nossa mão vai até aqui, ó. Daqui para cima, quem faz é o Senhor. Nós temos que entender que a fé é que motiva e é o nosso caminhar, a nossa baliza. Quem não tem fé aqui, galera, você não conhece Deus. Você não entendeu nada dele. Porque primeiro, para você conhecer ele, já tem que ter fé. O entregar, ou você está ministrando aqui uma palavra, está recebendo um louvor que está vindo ali, você está cantando junto. Isso é puramente fé. Não é unção, é fé. É fé porque você não está cantando para o seu irmão do lado. Você está cantando para ele. Isso daí é a graça nele. Fé, coragem. Coragem para negar o que está te atrapalhando. Sabe o que é certo nós fazer nesse momento? Pegar todo mundo, se ajoelhar e pedir para Deus nos dar coragem. Para chegar na segunda-feira e falar, Senhor, me ajuda. Eu não vou cair de volta nisso. Tem gente aqui que tem um trabalho que está te levando para sei lá para onde. Tem gente que infelizmente tem familiar que está deixando se levar por um familiar que está se perdendo. Um amigo, como eu falei. Isso é coragem. É coragem de dizer, não, eu não vou tomar essa água. Mesmo que ela é gostosa, que eu gosto dessa marca, eu não vou tomar essa água. Isso é coragem. Então, fé é o que vai te balizar em tudo isso, é o que vai realmente dar sentido para a sua vida. Coragem é o que vai fazer você decidir. E humildade realmente é você parar e falar, eu estou errado nisso. E é aí que está o problema nosso. Tem muita gente que tem fé aqui maravilhosa. Tem gente que tem fé em abrir um negócio, tem gente que tem fé que a sua família vai dar certo, que vai ganhar muito dinheiro, não tem? Quem aqui acha que não vai ganhar muito dinheiro? Quem aqui acha que vai ganhar muito dinheiro na vida? E agora, do mesmo ponto, quem aqui tem humildade total para se abrir diante de Deus e falar, Senhor, eu estou errado em tudo isso. Eu estou errado, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a caminhar, eu estou errando de volta. Galera, humildade. Humildade. O que nos guia em tudo diante do Senhor depois da fé vai ser humildade. Porque assim, ó, tem gente, eu falei isso na semana que teve o último Portas Abertas, fora o que a Luana levou a palavra. Galera, tem gente que tem problema psicológico aqui. Mas você procura o psiquiatra, o psicólogo? Não procura. Ah, eu vou lá, eu vou orar porque Deus vai me curar. Deus não vai te curar. Desculpa te falar. Porque se ele colocou alguém nessa terra... Cara, tem a Silvinha aqui, uma mulher cristã. Deus deu capacidade para ela. Por que Deus vai ficar te curando de coisa que você pode fazer? Deus, ele tem o trabalho dele e ele entra quando são causas que realmente ele vai entrar. Pode ser que você tenha algo que são curas emocionais lá de trás da sua família, que talvez um psicólogo não vai resolver. Mas tem gente que tem problema bobo. Sabe? É coisa pequenininha que você pode ir em um cara desse e resolver. Como eu falei da outra vez, tem gente aqui que poderia pegar... Cara, eu não sei treinar nada, eu não sei nem na academia certo. Vai, arruma alguém aí, um personal, vai lá e treina. E não é para você ficar bombadão, não é para isso. É porque seu corpo é morada. O seu corpo é morada. Vocês têm que entender isso. Fala, meu corpo é morada. Cara, não podemos ter um corpo onde que a gente está se matando. Isso é humildade, galera. E esses 3 pontos saltam para nós muitos nos nossos dias. Quem tem muita fé, às vezes tem pouca humildade. E ao contrário também. Tem gente que é muito humilde ao ponto de chegar para Deus e colocar, mas não tem uma fé de se mover e vai e faz sua parte. Entendeu?
Então, esses 3 pontos eu gostaria que vocês colocassem isso em prática. Que é o que eu tenho tentado colocar. A graça do Senhor está nesses pontos. Porque Jesus não sabia o que ia acontecer total depois. Lembra que ele veio ao mundo como? Jesus veio ao mundo como? Como um homem. Galera, vocês conseguem entender? Ele não sabia o caminho perfeito, não. Que se Jesus soubesse, ele não chegava para Deus, faça a sua vontade. Ou, Pai, eu não quero. Jesus veio como nós aqui, ó, carne. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Jesus veio ao mundo como um homem. E ele não pecou por conta do que ele sabia que podia esperar por ele lá na frente. Ele sabia que nós estaríamos aqui em 2023 falando sobre isso. Isso que é o que faz a diferença. Eu gostaria hoje que você entendesse isso, jovem. Que se você está vendo graça, amém. Mas se você está vivendo uma vida que só tem graça para você e para Deus, não, foge, cara. Foge. Porque a graça de Deus não está onde muitas vezes a gente acha que tem graça. A graça de Deus está em muitas coisas que para nós não tem graça nenhuma. Quer fazer o certo, quer fazer o que Ele pede para a gente fazer, e não a nossa vontade. Então gostaria que você refletisse sobre isso nessa noite. Gostaria que você ficasse de pé.